sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Em alerta contra a dengue, Paraná aguarda vacina Qdenga. Governo federal não confirmou data de envio do imunizante contra a doença. Duplicação da BR-277 em Cascavel é concluída. Com investimento de mais de 77 milhões de reais, foram duplicados quase 6 quilômetros da via. Governo do Rio Grande do Sul assina contrato com Infra SA. Empresa pública fará elaboração do novo Plano Estadual de Logística e Transportes. Lewis Hamilton deixa Mercedes. Piloto vai competir pela Ferrari em 2025. Vini Júnior é nomeado embaixador da Unesco. Atacante afirmou que nomeação é uma vitória e um dever para o resto da vida. Novos debates e mais repressão na Argentina. Governo quer aprovar lei que inclui 300 reformas econômicas e políticas. Toffoli suspende multas da Odebrecht. A empresa deveria pagar mais de 8 bilhões de reais em acordo de delação da Lava Jato. E você vai ver ainda. TIM vai ampliar cobertura móvel em áreas rurais do Paraná. 116 antenas deverão ser instaladas em regiões rurais do estado até 2026. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela sua companhia, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 8h03. Foi inaugurada hoje oficialmente a duplicação de uma das mais importantes vias do estado paranaense, a BR-277. Uma obra que já era esperada há anos por quem utiliza a BR-277. Quase 30 mil veículos passam por esse trecho todos os dias, pois além de ser a principal via de acesso a Cascavel e aos demais municípios do oeste do estado, é por essa estrada que milhares de toneladas de grãos e proteína animal são transportadas diariamente, sendo um dos principais destinos o Porto de Paranaguá. A gente, há mais de 25 anos, a gente pede essa duplicação. E não é apenas para ter um trajeto duplicado. Nós apresentamos ao governador, como fizemos outras vezes e não fomos atendidos, apresentamos ao governador a justificativa. Quantos veículos que passam? No Trevo Cataratas passa 45 mil veículos, quase 60% usa 277. Nós temos aqui o Show Rural, é um dos maiores eventos do Brasil e do mundo. Não só no mês de fevereiro, mas durante o ano todo com atividade. Nós temos a Ferroeste, o Porto Seco. Então, era uma obra necessária. Olha, mais uma grande obra que nós estamos entregando aqui para Cascavel, que vai atender não só Cascavel, mas todo o Paraná, já que boa parte da produção do Paraguai, do Mato Grosso do Sul, do nosso oeste passa por essa rodovia. Mais de 5 quilômetros da rodovia foram duplicados. Também foram construídos 2 viadutos. Em outro trecho, mais próximo da região urbana de Cascavel, foi pavimentada a via marginal à esquerda da pista em uma extensão de quase 2 quilômetros. Ao todo, foram investidos mais de 77 milhões de reais. Então vai trazer mais segurança para a população que, porventura, tem que usar a rodovia, diminuindo acidentes. Vai trazer mais rapidez na logística dos caminhões que trafegam nessa rodovia e automaticamente vai dar também velocidade do embarque e desembarque de carga e descarga da Ferroeste. Então é um complemento para todas essas grandes obras que nós estamos fazendo aqui em Cascavel. Toda a logística vive de conexão de modais. Todas as iniciativas, sejam rodoviárias ou mesmo portuárias, valorizam o empreendimento Nova Ferroeste, porque dá confiança para o investidor, que ele sabe que vai encontrar um estado que tem essa visão de futuro, de transformar o Paraná numa central logística. Do Paraná para o Rio Grande do Sul, o governo gaúcho assinou nesta quinta-feira contrato com a empresa pública Infra SA. O acordo é para a elaboração do novo Plano Estadual de Logística de Transportes. O plano tem a finalidade de orientar o Estado sobre as prioridades e necessidades de investimentos em infraestrutura e transporte. Quase 4,5 milhões serão investidos e a estatal terá o prazo de 18 meses para a elaboração do estudo, com base em análises da rede de transporte aeroportuária
portuária, rodoviária, hidroviária e ferroviária do Estado. Então o que a gente está assinando aqui hoje é pegar com a Infra S.A., que é uma empresa pública federal, que tem o know-how também de, ainda como empresa pública de logística, a antiga PL, trabalhou sobre o Plano Nacional de Logística, para que a gente possa fazer toda essa revisão de dados e nova análise de oportunidades de caminhos para atendimento a gargalos da logística do Estado do Rio Grande do Sul. Nós ainda não temos naturalmente esses resultados, estamos assinando o contrato, mas o importante ele vai ficar pronto no final do ano que vem, mas ao longo deste período já materiais, insumos, dados que ele for produzindo, essa consultoria, já vão alimentar iniciativas do governo. Nesse momento a gente está focado em concluir a estruturação dos blocos que sobre os quais já vínhamos trabalhando, os blocos 1 e 2 de rodovias do Estado. E a nossa expectativa, inclusive, é de que nos próximos meses, possivelmente abril, a gente lance já consulta pública, já fazer apresentação em audiências públicas, porque é premissa também nesse processo de concessão sempre a participação da sociedade. Então, nada é feito por uma decisão em gabinete, sempre há um processo de escuta da comunidade sobre os investimentos que deseja e também, claro, os custos e os impactos que isso tem nas tarifas, né? Então, o processo de concessão envolve isso. Então, a gente está focado em concluir esses processos de concessão, esses blocos sobre os quais já estamos trabalhando, enquanto, paralelamente, aqueles que já fizemos estão aí produzindo seus resultados, especialmente a concessão da 287 e a concessão do bloco 3, que envolve a Serra Gaúcha, que já está recebendo investimentos. E de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira, os estados do Acre, Minas Gerais, Paraná e o Distrito Federal têm os maiores índices de incidência de casos de dengue no Brasil. Os dados do governo federal compilam as notificações até a semana epidemiológica 4, que terminou no dia 27 de janeiro. Nas 4 primeiras semanas, foram notificados 243.720 casos prováveis de dengue. No período, o Brasil teve 24 mortes confirmadas e 163 estão em investigação. E ainda sobre a dengue, o governo do Paraná aguarda as doses do imunizante Qdenga. Segundo o governo do estado, o Ministério da Saúde ainda não confirmou uma data para envio das vacinas da dengue ao Paraná. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, informou que o estado está preparado para a distribuição e posterior início da vacinação, tão logo os imunizantes cheguem ao estado. O número de vacinas contratadas para 2024 é muito pequeno. Entre 1% e 2% da nossa população-alvo será vacinada, iniciando-se pelas crianças entre 10 e 14 anos, apenas de 2 regiões de saúde, 30 municípios, Londrina e Foz do Iguaçu. Essas vacinas vão ter uma boa utilização. Porém, eu quero dizer que nós temos outras regiões que precisam também, continuam precisando, e mesmo que chegasse para esse período epidemiológico, praticamente essa vacinação sequer teria validade, porque a primeira dose sendo administrada agora em fevereiro, a segunda em maio, a imunidade conferida no organismo de qualquer uma destas crianças vai se dar a partir do mês de junho, final do mês de junho. E mesmo assim, mês de junho já é um mês frio, onde naturalmente, sazonalmente, existe a queda das arboviroses, das infecções por arbovirose, dengue, chikungunya, zika. Então, gente, não podemos aqui gerar ilusões. Estamos esperando uma nova postura do Ministério da Saúde. Nesse momento, não atendeu às expectativas do Paraná. Eu sei do esforço do Ministério em comprar as vacinas, mas é importante também que nós possamos não nos render a narrativas que vêm atrapalhar, inclusive, o entendimento da população. Precisamos continuar fazendo aquilo que a gente já vem fazendo, combatendo no campo, retirando o foco de mosquito, tentando acabar com os criadouros do Aedes aegypti, cuidando do quintal de casa, da praça pública, cuidando das pessoas. Dengue é uma doença que não se combate individualmente. Ela se combate de maneira solidária e comunitária.
O Paraná, terceiro estado com mais casos de dengue, ficando atrás apenas de São Paulo e Goiás, criticou também a decisão do Ministério da Saúde de enviar doses da vacina Qdenga apenas para 2 regiões do estado. Segundo o secretário, a distribuição apenas para 30 municípios das regiões de Londrina e Foz do Iguaçu não contempla a atual situação da epidemia da doença no estado. A estimativa é que quase 87 mil pessoas tenham que ser vacinadas nestas regiões. Com muito respeito, tenho feito cobranças de maneira equilibrada, de maneira gentil ao Ministério da Saúde, em nome do Governo do Estado. Discutimos isso através do nosso diretor-geral na Assembleia do CONAS nesta semana. Mesmo assim, não houve alteração de cronograma de entregas. E o contrabandista Diego Hernandirizio, considerado o maior traficante de armas da América Latina, foi preso hoje em Buenos Aires, na Argentina, durante uma operação da Interpol. Dirizio foi detido junto com a esposa, Julieta Nardi Aranda, que também era fugitiva da Justiça do Paraguai. O casal estava foragido desde o fim de 2023. Segundo a Polícia Internacional, a captura foi resultado de intensas diligências investigativas e do intercâmbio de informações com a polícia brasileira e com a polícia argentina. A operação foi em resposta a uma denúncia anônima feita há alguns dias à Divisão de Denúncia de Crimes Federais. Bomba no mundo da Fórmula 1. Lewis Hamilton anunciou que vai para a Ferrari a partir do ano que vem. O piloto britânico Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, vai competir pela Ferrari em 2025, depois de 11 temporadas na Mercedes. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela escuderia, que afirmou que o contrato vai durar várias temporadas. Em agosto, Hamilton, de 39 anos, havia renovado até o final de 2025 com a Mercedes, para a qual se transferiu em 2013, mas havia uma cláusula para deixar a equipe alemã no final da temporada de 2024. No comunicado de despedida da Mercedes, Hamilton afirmou que chegou a hora de superar esta etapa e que está feliz por começar um novo desafio. Os boatos de que o piloto inglês assinaria com a Ferrari começaram na manhã desta quinta em um site italiano especializado na Fórmula 1, que mais tarde foi acompanhado por diversos meios de comunicação europeus. Ele vai ocupar o lugar do espanhol Carlos Sainz, que anunciou na quinta a saída da Ferrari no final deste ano. Hamilton detém o recorde de vitórias na Fórmula 1, com 103, e divide com o alemão Michael Schumacher o maior número de títulos mundiais, com 7, 6 deles na Mercedes. E o brasileiro Vinícius Júnior foi nomeado embaixador da Unesco para a Educação para Todos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, nomeou o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, da seleção brasileira, como embaixador da boa vontade para a educação para todos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela Organização da ONU e pelo jogador. Durante a cerimônia celebrada no campo de treinamentos do Real Madrid, o atacante afirmou que a nomeação é uma vitória e um dever que ele vai carregar para a vida. A diretora-geral da entidade afirmou que Vini é, além de um jogador excepcional, um homem comprometido desde muito jovem com a igualdade de oportunidades e um exemplo para toda uma geração. A organização da ONU, com sede em Paris, também destaca a luta do jogador nos últimos anos pelo acesso à educação para todos os jovens, por meio do Instituto Vini, que busca desde 2021 ajudar crianças e adolescentes brasileiros de bairros menos favorecidos. De acordo com a Unesco, 250 milhões de crianças e adolescentes no mundo não têm acesso à escola e 7 em cada 10 crianças não sabem ler e nem interpretar um texto simples na idade de 10 anos. Vini é o segundo jogador a receber a premiação. O primeiro foi Pelé. Além de Vinícius, a atriz espanhola Rossi de Palma, o ator americano Forest Whitaker e o chefe ítalo-argentino Mauro Colagrego também são embaixadores da entidade.
E você vai ver a seguir, Toffoli, ministro do STF, suspende multas da Odebrecht. A empresa deveria pagar mais de 8 bilhões de reais em acordo de delação da Lava Jato. E a operadora TIM vai ampliar cobertura móvel em áreas rurais do Paraná. 116 antenas deverão ser instaladas em regiões rurais do estado até 2026. Depois do intervalo, nós voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora às 8h18. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 270 ficaram feridas em um grande incêndio provocado por uma explosão de gás em Nairobi, capital do Quênia. A explosão de um caminhão carregado de gás causou um enorme incêndio em Nairobi na madrugada desta sexta-feira. De acordo com as autoridades, pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 270 ficaram feridas. A tragédia aconteceu no bairro Embakasi, no sudeste de Nairobi. O incêndio de grandes proporções exigiu a mobilização de muitos bombeiros e só foi controlado após mais de 9 horas. O governo informou que a explosão do caminhão provocou uma enorme bola de fogo que se propagou amplamente. Um porta-voz detalhou que 2 prédios residenciais do bairro sofreram incêndios e muitos moradores estavam no local. O fogo também atingiu vários veículos e estabelecimentos comerciais, incluindo muitas empresas pequenas e médias. Muitos moradores da região passaram a noite ao ar livre. Em junho de 2018, pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em um incêndio no maior mercado ao ar livre de Nairobi. E a Argentina ainda se concentra nos debates sobre a chamada Lei Ônibus, promovida por Javier Milei. Nas ruas, mais repressão aos manifestantes ocorreram. Mais uma rodada de debates nesta sexta-feira no Congresso da Argentina sobre o amplo pacote de reformas do presidente de ultradireita Javier Milei, depois de 2 dias de discussões e protestos reprimidos pela polícia nas ruas. As forças da polícia militarizada tinham antecipado que iriam aplicar o protocolo de restrições severas criado pelo governo aos comícios de rua. Manifestantes e jornalistas foram dispersados com balas de borracha, agredidos com cacetetes e gás de pimenta, até que as proximidades da região do Congresso ficassem vazias. A Câmara discute uma grande lei de reformas ultraliberais de Milei, cujo conteúdo completo ainda é desconhecido do grande público.
O governo tem apenas 38 dos 257 assentos do parlamento, mas conta com o apoio de aliados da direita, centro-direita e social-democratas para aprovar parte da chamada Lei Ônibus, que inclui 300 reformas econômicas e políticas. E depois de vários protestos, como acabamos de ver, e 3 dias de debates, a Câmara de Deputados da Argentina aprovou na tarde de hoje o texto geral do megaprojeto do presidente Javier Milei. Foram 144 votos a favor e 109 contra. 4 parlamentares se abstiveram. O texto, conhecido como Lei Ônibus, é um pacote de leis liberais com objetivos como desregular a economia, facilitar privatizações e dar poderes especiais ao Executivo, além de confirmar estado de emergência no país até o final deste ano. Na próxima terça-feira, os deputados devem voltar a discutir os artigos da Lei de Bases e também pontos do megaprojeto. Depois, o texto segue para o Senado. E a Alemanha sofre as consequências nesta sexta-feira da greve dos trabalhadores dos transportes públicos. Ônibus, metrô e trens estão paralisados na maioria das cidades alemãs. O Sindicato Verde convocou 90 mil funcionários de 130 empresas locais a participarem da greve. Um funcionário não especificou quantos trabalhadores aderiram à paralisação, mas afirmou que 100% dos transportes estavam paralisados nas grandes cidades alemãs, exceto na Baviera. Os trens de longa distância e regionais, operados pela Deutsche Bahn, não foram afetados pelo movimento social. Os sindicatos exigem melhores condições de trabalho diante da falta de pessoal no setor. Entre as medidas que exigem estão redução do tempo de trabalho semanal, com compensação salarial integral e 35 horas semanais para os trabalhadores do setor. Por enquanto, as empresas rejeitam estas alegações. A Alemanha viu os conflitos laborais se multiplicarem em um contexto de deterioração do poder de compra devido à inflação. Vários aeroportos alemães ficaram paralisados na quinta-feira devido a uma greve do pessoal de segurança. E na semana passada, os maquinistas da empresa pública Deutsche Bahn entraram em greve durante vários dias. A próxima paralisação poderá afetar a companhia aérea Lufthansa. E na França, os agricultores começaram a suspender os bloqueios nas estradas do país nesta sexta-feira, após novas promessas do governo. Mas parte do movimento está determinada a manter os protestos. Os sindicatos majoritários FNSEA e jovens agricultores apelaram na quinta-feira à suspensão dos bloqueios enquanto aguardam os primeiros resultados das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro Gabriel Attal. Ele prometeu aos sindicatos maior controle da origem dos produtos, ajuda ao setor pecuário e a suspensão temporária de um plano de redução do uso de pesticidas, entre outras medidas que convenceram os sindicatos majoritários. A Coordenação Rural Central também considerou que alcançaram os seus objetivos, mas a Confederação Camponesa apelou à continuação da mobilização, considerando que o governo continua sem abordar a questão fundamental do rendimento dos agricultores. Alguns pretendem manter os bloqueios até sábado e alguns grupos pretendem aguentar até a mostra agrícola, que começa no dia 24 de fevereiro. Os protestos agrícolas que se espalham por toda a União Europeia atingiram na quinta-feira o coração das instituições europeias em Bruxelas, que viu cerca de 1.200 tratores desfilarem pelas ruas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu garantir concorrência leal aos agricultores europeus nos acordos de livre comércio e reduzir os seus fardos administrativos na política agrícola comum. As autoridades turcas atualizaram o balanço de mortos no terremoto de fevereiro do ano passado. Juntando as vítimas da Turquia e Síria, o tremor foi responsável por aproximadamente 60 mil mortes, o mais mortal desde 1970, quando um terremoto no Peru matou 67 mil pessoas.
O terremoto que sacudiu o sudeste da Turquia em fevereiro de 2023 deixou 53.537 mortos e 107.213 feridos no país. O balanço atualizado foi divulgado pelo governo turco nesta sexta-feira. Segundo o governo da vizinha Síria, país em conflito há vários anos, 1.414 pessoas morreram em áreas sob o controle de Damasco devido ao terremoto que aconteceu em 6 de fevereiro de 2023. E fontes no norte da Síria afirmaram que 4.537 morreram nas regiões controladas pelos rebeldes. Os números elevam o total de vítimas a quase 60 mil, o que faz deste o terremoto mais letal desde o tremor em 1970 no Peru, quando morreram 67 mil pessoas. O balanço anterior da Turquia era de menos de 51 mil mortos. As autoridades turcas anunciaram os números atualizados às vésperas do aniversário da tragédia, que afetou 11 províncias no sudeste da Turquia e 14 milhões de pessoas. Quase 39 mil imóveis foram destruídos pelo terremoto de 7,8 graus de magnitude e pelos tremores secundários. A Turquia disponibilizou mais de 215 mil contêineres de metal para abrigar 691 mil pessoas que perderam as casas. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu o pagamento de multas equivalentes a 8 bilhões e meio de reais impostas à Novonor pela responsabilidade no escândalo de corrupção conhecido como Petrolão, investigado pela Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido da companhia Novonor, a antiga Odebrecht, e suspendeu o pagamento de multas de 8,5 milhões de reais impostas à empresa referente ao acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão também autoriza a revisão do restante dos termos de acordo. Após o surgimento do escândalo há quase uma década, a empreiteira foi acusada pelo Ministério Público de participar, juntamente com outras empresas, políticos e intermediários, de uma rede de propinas e contratos fraudulentos com a Petrobras. Como parte do acordo de colaboração, a empresa deveria desembolsar 8,5 bilhões de reais ao governo federal, estados, municípios e a autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. De acordo com o documento da decisão, Toffoli determinou que havia uma dúvida razoável sobre o requisito da voluntariedade para a assinatura do acordo que impõe obrigações de pagamento. O ministro acrescentou que devem ser oferecidas condições à empresa para que avalie, diante dos elementos disponíveis coletados na Operação Spoofing, se de fato foram praticadas ilegalidades durante a investigação, proferindo-se a operação da Polícia Federal, que revelou supostas mensagens irregulares de membros da Lava Jato. Em setembro, Dias Toffoli invalidou as provas provenientes das confissões de executivos da Odebrecht, que resultaram no mesmo acordo de leniência. Acordo de leniência de 8,5 bilhões de reais, fruto da Operação Lava Jato, anulado. Decisão que abre espaço para inúmeras outras brechas. Assunto claro para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Boa noite, hein, Tiago? O que falar sobre tudo isso? Boa noite, Andréia. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. É muita grana, né? Isso é só a parte da Odebrecht, fora as outras empresas, empreiteiras, empresários e políticos que confessaram os crimes, fizeram acordos de leniência, devolveram bilhões de reais aos cofres públicos e agora o STF, por uma medida, um canetaço, faz com que esse recurso, não que ele não entre no caixa do governo federal, né? Mas por enquanto a situação, o processo está paralisado. Mais uma decisão que classifica o Brasil como o país da corrupção. Afinal, se formos olhar pela ótica da justiça, os políticos brasileiros flagrados em corrupção estão livres, leves e soltos, né? Alguns até conseguem retornar ao espaço político, ganhando vaga nos partidos, que nesse caso, a meu ver, são cúmplices, concorrendo à eleição novamente e voltando, como a gente já conhece, sempre fala aqui, na cena do crime, né? Isso tudo à luz do dia e com aval do nosso judiciário.
O que vale são as brechas que os bons e caros advogados encontram para colocar esses canalhas, eu disse canalhas, fora das grades. Eles não têm a mínima noção do quanto o desvio de R$1 sequer nos cofres públicos pode afetar a vida daqueles que mais precisam, que passam longe de um ar-condicionado. Falta de saneamento, as vias em péssimas qualidades que matam milhares de pessoas por ano, as doenças, como a gente viu no primeiro bloco do jornal com a dengue, que assola vários estados, inclusive estados aqui da região sul, sem solução, sem dinheiro e sem solução. Eles usam dinheiro para outras finalidades. O dinheiro está indo para muitas outras coisas, menos para onde deveria ir. Gente, ricos como nós somos, se o nosso dinheiro fosse levado a sério, nós estaríamos à frente de muitos outros países. Além de darmos o principal, mais qualidade para a nossa população. Dane-se os índices. O importante é a população ter qualidade de vida. É uma máfia que se formou a favor de soltar, liberar e descondenar. Vocês lembram do Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, com pena de 400 anos de prisão? Pois é, está solto. O resultado, a Transparência Internacional trouxe essa semana, divulgamos aqui. Caímos 10 pontos na percepção de corrupção. Só se corta o mal pela raiz quando se pune os culpados. Agora, só se no mundo de faz de conta. Já que parece que a punição para corruptos aqui no Brasil é colocar os envolvidos em cargos de poder. Tem gente que já foi condenado, está no Tribunal de Contas, assembleias, câmaras de deputados e até na presidência da República. Por essa régua, a gente mede a nossa incapacidade de julgar. É triste, dói a gente falar isso, mas é a realidade do Brasil. Obrigada, Tiago. E até a próxima. Bom fim de semana, sextou. Eu que agradeço, sextou. Bom final de semana para você, Andréia, toda a nossa equipe e, claro, a nossa audiência qualificada. A gente volta a se ver na segunda-feira. É isso aí. Até lá, então. Boa noite. E com uma iniciativa do governo do Paraná e a empresa TIM, nos próximos 2 anos será realizada a ampliação da conectividade em todas as regiões do estado, principalmente no interior. A operadora TIM deverá investir até 2026 cerca de R$22 milhões na construção de antenas de telecomunicações no Paraná. O acordo ocorreu após a autorização da Secretaria de Estado da Fazenda para autorizar os créditos acumulados de ICMS disponíveis no Tesouro Estadual. O Paraná já é considerado o estado mais inovador do Brasil e agora nós queremos levar toda essa inovação, a conectividade, o acesso à internet também para a zona rural. Nós já temos uma boa parte do Paraná, já é atendido com a rede de internet, mas a ideia é poder chegar na universalização, quer dizer, em todas as áreas do estado, em especial na zona rural, ter a internet de um acesso fácil e rápido também para o agricultor, porque hoje é fundamental para ele, para ele fazer compra de equipamentos, análise de mercado, até novas tecnologias que ele possa buscar na internet também para aprimorar aquilo que ele produz. Que é um grande desafio, porque até mesmo países de primeiro mundo têm dificuldades em levar a internet para o campo, para as áreas mais distantes, rurais. Como nós temos uma grande produtividade, é um estado de referência para o Brasil em produtividade por metro quadrado, é nossa missão essencial, prioritária na Secretaria de Inovação, promover esses grupos de trabalho com as outras secretarias para promover desburocratização, parceria, e é isso que nós estamos vendo no dia de hoje. O governo do Paraná, através da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Agricultura, Investe Paraná e a Secretaria de Inovação, nós fizemos uma grande parceria para promover a oportunidade das telecoms fazer mais investimentos na área rural. Atualmente, a TIM está presente nos 399 municípios paranaenses, com oferta de tecnologia 4G e em 18 cidades com a banda 5G.
O desafio agora é justamente expandir a conexão nas áreas rurais. A previsão é que 116 antenas sejam instaladas em 83 municípios paranaenses, atendendo 40 mil pessoas diariamente e mais de 2 milhões indiretamente. A Associação Catarinense de Provedores de Internet, a APRONET, encerrou nesta sexta-feira o CAP 24. O congresso reuniu líderes, atletas de alta performance, também influencers e representantes do setor de telecomunicações que debateram o futuro do mercado. Olá, Andréa. Olá para você que acompanha a Pix TV. Hoje a nossa equipe está em São José. Viemos até aqui a Grande Florianópolis para acompanhar o Congresso APRONET, a 7ª edição desse congresso promovido pela Associação Catarinense dos Provedores de Internet. Durante esses 2 dias, isso porque o evento começou ontem, no dia 1º, e está terminando agora. Acabou de acontecer uma palestra com Otaviano Costa para finalizar e agora está tendo também o show de encerramento. E nesses 2 dias foi muito network, as pessoas vieram para aprender, para se conectar, para falar sobre esse mundo tecnológico, o mundo da internet. Mais cedo teve o palestrante Arthur Igreja falando sobre inteligência artificial e diversos outros painelistas. A gente vai preparar uma matéria especial para apresentar na próxima edição do Pix News, na segunda-feira. Então a gente pede para que você volte aqui na Pix TV na segunda e assista essa matéria especial sobre o Congresso APRONET. Por enquanto são estas as informações. Eu volto contigo no estúdio, Andréa. Tá certo, direto da APRONET na Grande Florianópolis, Carlos Eduardo Gomes. E os detalhes de tudo que rolou no Congresso, você acompanha na próxima edição do PubTech. É só ficar ligado nas nossas redes sociais. E assim a gente encerra o Pix News desta sexta-feira. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. E hoje no CinePix, coladinho aqui com o Pix News, você assiste ao filme O Ataque dos Vermes Malditos 4. E a gente se vê na segunda-feira, então. Bom fim de semana para todos e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.